Quantos querem ouvir a voz do Senhor nesta noite? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a quem nós amamos, se revele mais uma vez para nossas vidas. O teu servo, Senhor, que está conosco nesta noite, oramos para que ele seja o portador da tua palavra, no abrir da sua boca, Senhor. Fale no profundo e no escondido. Somos teus servos, somos carentes e dependentes da tua bondade. Assim nós o apresentamos e confiamos na manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Gratos somos por tudo, em nome de Jesus. E todos dizem, Sr. Wesley. A paz do Senhor, igreja. Por bondade, tome o seu lugar. Eu louvo a Deus por estar aqui uma vez mais, pela confiança do meu pastor, posso dizer assim? Meu pastor, reverendo pastor José Orisvaldo, bem como o pastor, nosso pastor Herman, obrigado pelo carinho de sempre, pela recepção maravilhosa que sempre tive neste lugar, mesmo antes de me mudar, ainda sendo apenas um viajante que vinha uma vez a cada 6 meses para prestar as provas, que foram pelo menos 4, sempre muito bem recebido aqui nessa igreja de maneira maravilhosa. Hoje estamos ali em Taquarana, uma cidade muito acolhedora, e é a cidade que está entre as colinas. Eu falei para o pastor Herman que minha família, eu até estava com receio, porque eu tenho uma filha adolescente, com 17 anos, e eu tinha receio se ela se adaptaria. Mas se os irmãos perguntarem para ela hoje se ela quer voltar para Campinas, não quer voltar mais, pastor. A Paula, minha esposa, ela se apaixonou pela cidade. Por vezes estou ali no cartório, chega um senhorzinho, eu trouxe um cuscuz para nós comermos juntos. De repente chega outro, leva um pacote de goiaba, mandioca. Aqui fala macaxeira, né? Mas é isso aí. Meus amados, o pastor Wesley é lá de São Paulo, viu? Quem chega aqui se apaixona por Alagoas, irmãos, viu? Nossa terra tem palmeira, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá, viu? É bem isso, irmãos. Porque é impressionante como eu tenho sido muito bem recebido naquele lugar. Mesmo pessoas que não são cristãs, por vezes estou ali, sozinho, trabalhando no final de semana, igual ao feriado passado, eu fui fazer algumas coisas internas ali, e um senhor, que não é da igreja, chegou lá e falou, olha, eu vi que você estava aí, eu trouxe Aí tinha lá várias frutas no meio, e é um negócio de Deus. Glória a Jesus por isso. Estou até engordando em Taquarana. Muito bem, queridos, eu quero pensar aqui com os irmãos. Estou esse final de semana para um curso de aperfeiçoamento da própria atividade, e hoje não dá para vir para cá e não cultuar ao Senhor. Por isso quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, uma vez que nos é franqueada esta riquíssima oportunidade para pensarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. A Bíblia Sagrada, ela tem instruções riquíssimas para nós diariamente. É fato que quem se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Mas todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela grandezas, coisas profundas. Zacarias, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Vamos pensar algo aqui que Deus colocou em meu coração. Capítulo 8, vamos ler versículo de número 19. Glória a Deus. Amém? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Amém. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos relata alguns memoriais. Por exemplo, quando a nação de Israel atravessa o Jordão, entrando ainda um povo em formação para uma grande nação, mas aos olhos de Deus, aquele que planejou já era uma nação. Este povo, quando vai atravessar o Jordão, Deus pede para que eles levantem um memorial ali no meio do Jordão. Memoriais são para marcos de vitória, marcos de alegria. Quando nós olhamos para aquele fato, nós nos recordamos das grandezas que Deus realizou por nós. Se os irmãos lembrarem, quando Deus se apresenta para o nosso querido Jacó, ele estabelece um altar, coloca uma pedra naquele lugar e diz: esta é a casa de Deus. Quando Samuel, pela direção de Deus, conduz o povo à vitória, ele erige, levanta ali um altar e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sempre a Bíblia vai nos mostrar Deus orientando o povo e estes grandes homens levantando altares, levantando momentos memoriais para serem marcas da nossa história. E nós gostamos de contar fatos interessantes, fatos maravilhosos. Se não me foge da memória, uma das vezes que tive oportunidade aqui, rapidamente contei que fui curado do câncer, ainda quando criança. E sou uma pessoa radiante pelo meu Deus, por tão grande milagre alcançado. Uma perna que era para ser amputada está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, e isso nos alegra, porque é um memorial. Eu olho para a minha perna e eu falo: glórias ao nosso Deus. Quando nós vemos marcos que nos marcam, nós ficamos alegres, chamamos amigos, festejamos, contamos para todas as pessoas. E esses memoriais edificam a vida de outros. No entanto, queridos, no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19, Deus está chamando a atenção. Deus está chamando a atenção deste povo aqui. O jejum do 4º, digamos, o culto do 4º mês, o culto do 5º mês, o culto do 7º mês e o culto do 10º mês. Não é para ser culto de tristeza. Algumas pessoas, infelizmente, marcam datas tristes, ocorrências que nós enfrentamos na vida, porque Jesus Cristo deixou-nos avisado: no mundo tereis aflições. Então, às vezes nós marcamos essas datas que ocorreram, fatos negativos, e ficamos arrastando isso ao longo da história. Isso é prejudicial para a sua saúde espiritual. Isso é prejudicial para a sua saúde emocional. Alguém que
perdeu o ente querido numa data específica, aquela data agora parece que não serve mais para nada. Aquela data parece que nós somos como Jó. Maldito seja o dia em que ocorreu tal fato. Então, ficam datas marcadas. E aí, quando nós vamos oferecer algo para Deus, parece que é algo triste, algo... E Deus manda o profeta chamar a atenção desse povo. Por quê? Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro dos Reis, especificamente a partir do capítulo 25, onde está aqui mais compilado os fatos destes meses, bem como o livro do profeta Jeremias, ali no capítulo de número 39, 40, nós vamos entender melhor o que é que Deus está falando. Porque houveram datas, houveram fatos que ocorreram nestes meses especificamente. Quando você lê o capítulo de número 25 do livro dos 2 Reis, você logo no primeiro versículo, você vai ver, e sucedeu que no 9º ano do rei Zedequias, rei Zedequias é rei em Judá, ele é o 20º rei de Judá, após a divisão dos reinos, após Jeroboão não ter dado ouvido aos conselhos dos sábios e ouvir seus amigos de infância e causar uma grande ruptura na história do povo de Deus, vão atravessar reis que levam o povo de Deus para o caminho do Senhor, mas também veremos reis que conduzem esse povo, infelizmente, para distante do Senhor. E por conta desses levantes e quedas, por conta desses altos e baixos da vida deste povo, agora eles precisarão enfrentar algo que o profeta Jeremias está gritando, como um grande atalaia que é, como um grande profeta que é, está gritando. E quando eu olho para a vida do profeta Jeremias, vou abrir um parênteses aqui, eu aprendo muito com o profeta Jeremias. É um homem que prega há 40 anos. E se nós olharmos para a vida do profeta Jeremias, eu pergunto, qual foi o êxito do profeta Jeremias? Ninguém acreditou nele. Não convenceu ninguém. Tem gente que prega 2 vezes e já está brigando com Deus. Ai, não quero mais, não vou mais evangelizar, não vou mais isso. O homem pregou 40 anos e ninguém se converteu. Que nós possamos simplesmente aceitar o chamado que Deus nos deu. O resultado continua sendo dele. Nós somos simplesmente o canal, o instrumento pelo qual Deus quer usar. Seja você canal de bênção na vida das pessoas, seja para profetizar bênção, seja para dar correções, mas seja canal de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Mas voltando aqui para o nosso texto, então aqui no versículo 1, o rei Zedequias, esse rei que agora está diante de Judá, a Bíblia diz que no 10º mês, no mês 10º, Nabucodonosor vai sitiar a Babilônia. Deus já havia dito que iria levar esse povo para o cativeiro, mas essa data fica marcada, agora o 10º mês, fica marcado negativamente, fica marcado pelo ano que eu reprovei no vestibular, fica marcado pelo mês que eu tomei um não naquela entrevista, fica marcado pelo mês que o médico deu uma sentença dizendo que eu estou com tal enfermidade. Agora nós temos uma data negativa na história de Israel, a data que Nabucodonosor cerca este povo. Isso agora passa a ser um peso para a nação de Israel. No 10º mês, agora não é mais mês de alegria, porque foi o mês que Jerusalém foi cercada pelo inimigo.
Não bastasse isso, se nós continuarmos, versículo de número 13 do capítulo 25 de 2 Reis, diz que aqui no 4º mês, irmãos, agora há uma crise tão grande, é uma crise tão grande de fome, lá no versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 3, perdão, que a fome vai invadir essa nação. Não há alimento na terra, porque o povo está cercado. Não há pão para o povo. A cidade vai ser arrombada. Os homens que deveriam defender vão fugir da cidade. É mais um marco negativo na história daquele povo. Por vezes nós passamos na nossa história, na nossa vida, marcos negativos que nós ficamos marcando na agenda, mas hoje Deus mandou eu dizer: eu tenho uma borracha para apagar esses marcos negativos da sua história, porque não será dia de tristeza. Aleluia! Não serão dias de tristeza. Deus quer cultos de alegria. Aleluia! E agora, a fome invade. Pela misericórdia de Deus, eu nunca passei fome ao ponto de não ter o que comer. Sempre foi escasso. Lembro que quando criança, nós morávamos numa casinha de fundo, um terreno enorme, uma casa de fundo, 3 quartos, dormia todo mundo, era lajotas e vários lençóis, os 7 irmãos, todos ali assentados, dormindo juntos, dividia a comida, minha mãe fracionava, racionava ali entre os irmãos, só ela trabalhava. Mais tarde meu irmão mais velho, minha irmã começaram a trabalhar, mas graças a Deus sempre teve o pão, mesmo com pouquinho, com dificuldade, mas sempre Deus proveu o pão de cada dia. Mas esses marcos não podem ser para nossa tristeza, para nós ficarmos reclamando e murmurando contra o Senhor. Situações difíceis na nossa história não pode ser para eu e você ficarmos olhando para Deus e fazendo lamúrias, fazendo lamentações. Deus não quer que você viva rastejando, cabisbaixo. Deus está dizendo: levante a cabeça, olhe para mim, porque eu sou o autor da sua história. Glória a Jesus. Situações difíceis nós enfrentaremos, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Certa vez o moço ficou desesperado porque ele olhou para fora e viu o exército da Síria sobre o monte e falou: Eliseu, e agora? Eliseu olha e fala: meu Deus, abra os olhos do moço, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos hoje aqui, para você enxergar quem é que está com você. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos hoje aqui, para você enxergar quem é que é por você. Dias difíceis não é para você ficar marcado como perdedor, mas é para você crescer. Aleluia! Seguindo, nós ainda encontramos a Bíblia Sagrada nos trazendo o 5º mês, no versículo de número 8. Não bastasse os filhos de Zedequias, que foram degolados diante dele. Imagina toda a nação de Israel vendo agora o rei que é aclamado e seus filhos sendo degolados diante dele. E tendo o próprio rei os olhos furados. São coisas que começaram a marcar a história desse povo. Chegamos no versículo 8, no 5º mês. São alguns anos distintos, mas veja a marcação que esse povo fez. E agora os cultos não são mais de adoração. Parece culto fúnebre. Aleluia. No 5º mês,
e queimou a casa do Senhor, agora a casa de Deus. O templo foi destruído. Agora, o marco histórico, o marco social, o marco de orgulho, o templo que todos olhavam para lá, o templo é aquele aonde os judeus olhavam em direção a ele para adorar, para falar: ali está a representação máxima da presença de Deus. Agora a casa de Deus é derrubada. Isso causa uma angústia, uma dor. Rupturas causam tristezas em nossas vidas, sim. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que mesmo dentro das igrejas há rupturas familiares. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, cônjuges contra cônjuges. E assim por diante, vai se criando situações difíceis, aonde ficam marcados dias em que, quando você olha para o calendário, parece que levanta uma dor, levanta às vezes até ódio, às vezes até sentimentos ruins, quando não murmurações. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Como se Deus tivesse culpa. Meu Deus, por que a casa do Senhor foi queimada? Por que a casa do Senhor foi derrubada? No 7º mês, para ajudar ainda aquele que tinha ficado como governador, o Gedalias, o matam. Lá no versículo de número 25, também em Jeremias capítulo 40, verso 4, nós vamos encontrar Gedalias sendo assassinado. O povo de Israel agora está oferecendo cultos tristes para Deus. A nação de Israel passa dias oferecendo cultos tristes. Imagine, você vem para o culto da ceia, aquela alegria, é o memorial. Chega na sexta, puxa, hoje é triste, porque foi o dia que aconteceu, eu vou só por ir. Hoje é uma data que Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero colocar alegria no seu coração. Eu quero trazer de volta aquilo que um dia você perdeu, porque você deu mais vazão a fatos que ocorreram do que ao que eu tentei lhes ensinar, ao que eu estou tentando te mostrar, ao que eu tenho para apresentar para você. Aleluia! Então o Senhor faz questão de dizer: o culto do 4º, o culto do 5º, o culto do 7º, o culto do 10º será. É imperativo isso aqui. É imperativo isso aqui. Não é para você simplesmente olhar para as coisas que lhe causaram dor. Olhe para o Senhor de todas as coisas. É para fazer culto de alegria. O inimigo vai ficar endemoniado quando ele ver você sorrindo e alegre, mesmo em datas que te marcaram negativamente. Mesmo em datas em que te remete situações difíceis, você levanta a mão para o alto e diz, como Abacuque diz: mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que a situação seja toda oposta, todavia eu adorarei o Deus da minha salvação. Eu não estou condicionado à adoração pelas coisas positivas, eu não estou condicionado à adoração pelo que eu recebo, mas eu estou condicionado pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Aleluia, 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 aleluia.
O culto para a sua vida não será mais de tristeza. O culto da sua família, da sua casa, não será mais de lamentações. O salmista no Salmo 100, eu acho esse salmo maravilhoso. Celebrai com júbilo. Aleluia. Culto tem que ter alegria. Já viu culto de cabeça baixa? Não, culto ao Senhor é festivo. Aleluia. É Deus quem está presente no culto. Você lembra de Davi? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra de Davi? Davi faz planos. Aleluia. Davi diz assim: eu vou buscar a presença de Deus. Vou buscar a arca de volta. E Davi, ele vai buscar a arca. Primeiro, ocorre aquele fato que eles não se atentaram para a legislação que Deus estabeleceu. Quem é que deveria carregar a arca? E no meio do caminho ocorre algo que os bois balançam. Usa acha que a arca vai cair. Irmãos, uma vez eu ouvi uma frase de um amigo: se Deus balançar, você vai querer estender a mão para segurar ele? Quem é você? Quem é você para segurar aquele que sustenta o universo? Quem sou eu para segurar aquele que coloca os pés na terra como se estrado fosse? Quem somos nós para segurar aquele que detém as águas em suas mãos? Ele é o Senhor de todas as coisas, aquele que diz haja e ouve, aquele que diz que façamos e fez, aquele que está aqui, aquele que está cuidando da sua casa, aquele que é todo poderoso e que está cuidando de você. Quem somos nós para tentar segurar Deus? Quem somos nós para tentar colocar limite, dizer como é que tem que ser, Senhor? Aleluia. Uzá achou que podia segurar Deus. Era a representação máxima de Deus ali. Ele morre. Davi fica triste. Mas Davi se organiza. Davi se organiza e volta. Não, vou buscar. Eu moro numa casa maravilhosa. Construí uma casa para Deus. Quero colocar Deus aqui, trazer Deus de volta. Mas o fato que eu quero mencionar aqui sobre Davi é quando ele está retornando com a arca. Os irmãos são leitores da Bíblia, conhecem a história. Eles estão vindo. A Bíblia diz que Davi está bailando. Davi está dançando, saltitando, tirou as vestes de rei, está com um jaleco de linho, está com uma roupa diferenciada, ao ponto que a mulher dele chega a dizer que ele está nu, desnudo diante dos homens e das mulheres. Ela o despreza, porque ele está se alegrando na presença do Senhor. Não se importe com A ou com B, a sua adoração, quem recebe é o Senhor. Aquele que está procurando os verdadeiros adoradores é o Senhor dos exércitos. Não sou eu, não é o pastor que está procurando verdadeiros adoradores. Quem está à procura se chama Jeová Rafa, Adonai, e o de Revavirê, o Senhor de todas as coisas.
Aleluia, aleluia, aleluia. É Ele quem procura adoradores. É Ele quem procura adoradores. Tem verdadeiros adoradores aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Xerei, balabá, suriande, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, aleluia. Irmãos, uma vez eu vi o pastor Martin McDowell, o pastor lá de Trinidad e Tobago, ele estava cantando, pregando estes salmos, e ele dizia, a cultura dele é diferente da nossa, mas ele dizia para mim, como é que vocês conseguem ficar parados? Eu falei, mas aqui a gente é assim mesmo, a gente é meio travado, mas a gente adora desse jeito. Ele diz, mas o salmo diz para a gente entrar fazendo festa, pulando. Eu falei, mas no meu coração está pulando, tentando justificar a nossa cultura. Mas precisa ter alegria na nossa alma, precisa ter alegria na nossa vida. Quando eu entro na presença do Senhor, eu tenho que ser como Davi, como Miriam. Aleluia. E eu gosto do Salmo 100 porque ele vai dando detalhes. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia. Aí eu chego à igreja, Senhor, mais uma vez. Amém, irmão. A gente tem momentos de tristeza, a gente tem. A Bíblia diz que Deus olha para nós, conhece o astúrio e lembra que somos pó. Mas eu e você precisamos fazer o que a Bíblia está mandando. O culto será, o culto será, o culto será, aleluia. O culto não pode ser mais de tristeza. Eu não vou à igreja para ficar triste. Ah, eu perdi aquilo que eu mais... Você ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. É um motivo plausível para você adorar ou não é? É um motivo plausível para você. Perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo. Mas você ganhou a vida eterna. Você ganhou a vida eterna. Você ganhou, aleluia, moradas no céu de glória. O culto será para a igreja, aleluia. Aí ele diz, gozo. O culto será gozo. Você olha para alguns irmãos, você fica alegre só de olhar para eles. Porque está com culto de gozo. Está passando por maior dificuldade do mundo. Está com escassez financeira, está com problema de saúde, está com problema de relacionamento, está com problema emocional, mas o sorriso está aqui na orelha. Eu estou satisfeito com Cristo, porque a minha alma salvou, aleluia! Não são situações exteriores, aleluia, aleluia. Aleluia, eu sinto uma graça neste lugar. Aleluia. O culto é de gozo. O culto é de felicidade. Aleluia. O culto é de alegria. Ao que pese alguém olhe para você e diz, eu quero o que ele tem. Não é inveja, mas é desejar, anelar o que você está transmitindo. Será que você transmite gozo? Será que você transmite o que Jesus Cristo deu para você? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O culto será de gozo. E eu acho interessante que diz que será de gozo, vírgula, e aos professores aí de plantão, e a conjunção de adição é mais, é gozo e alegria. Não sei como mistura isso, irmãos.
Mas vai virar uma festa tremenda. Vai virar uma festa tremenda. Tem festa para o Senhor hoje aqui. Tem festa para o Senhor hoje aqui. Tem festa para o Senhor hoje aqui. Para Deus não é como para homens. Aleluia. Aleluia. Para Deus é diferente. Para Deus é diferente. Certa vez, só um parênteses, certa vez, Gideão falou: ó, aguarde aqui, que eu vou preparar um lanche, aos alagoanos, um lanche, que alagoano não come arroz e feijão à noite, irmão, não entendo isso. Não come arroz, feijão e carne, só come lanche. Aí o Gideão fala: aguarda aqui. Ele vai preparar pão, carne. Irmãos, o anjo esperou, hein? Que para fazer tudo aquilo que Gideão fez, vai lá, faz as contas de tanta coisa que ele fez. Só que aí, irmãos, olha a simplicidade do Gideão. Quando você vai receber um amigo, na cultura judaica, o lençol é no chão. Põe no chão, todo mundo lava a mão, senta-se e come. Só que eu estou diante de Deus é diferente, é uma cristofania. Tira do chão, põe sobre a pedra no altar. Aleluia. Para Deus é com alegria, para Deus tem solenidade. Aleluia. Para Deus tem solenidades. Não é também algo alegre, mas de qualquer jeito. Olha só. Alegria, festividades solenes. Olha que culto maravilhoso, olha que culto maravilhoso. Olha que solenidade gostosa aqui. Olha que solenidade. Você sente a presença de Deus, você consegue sentir a presença do Todo-Poderoso aqui nessa noite. Deus está dizendo para você, aquela data não será mais de tristeza. Ah, mas sou meu ente querido, você não sabe a dor. O Espírito Santo é consolo. Ele é Jeová Rafa, Ele cura. Ele é presente, aleluia. Ele diz assim para você: eu não te deixarei órfão, você não ficará nenhum dia sozinho. Ele diz: eu estou no presente, eis que eu estou convosco todos os dias. Não há motivo para você se sentir sozinho, não há motivo para você se sentir triste, caído, abandonado, porque Jesus Cristo quer levantar a sua cabeça. Jesus Cristo está dizendo para você: levante-se, 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 porque sou eu quem te chamou, sou eu quem estabeleceu a sua vida, desígnios para você. O culto não será, mas o culto aqui será. Eu acho lindo isso. Ele diz que não é que o culto não será, não, o culto será. Esqueça Zedequias tendo olhos furados. Esqueça aquele templo construído por mãos humanas que foi derribado. Esqueçam o dia em que foi Israel, Judá foi cercado. Esqueçam tudo isso. Olhem para mim. Deus marcou um encontro com você hoje aqui. Deus marcou um encontro com você hoje aqui. Deus quer retirar essa angústia com a mão hoje aqui. Deus quer retirar essa dor com a mão hoje aqui. Deus quer retirar essa tristeza com a mão hoje aqui. Ele quer fazer com que você saia daqui triunfante. Você sabe o que é triunfar, irmãos? Sabe o que é triunfar? Não é só ficar feliz, alegre pela vitória. Triunfar é o que aquelas mulheres fizeram quando Davi matou o gigante.
Aleluia! É você fazer uma festa que ninguém consegue medir, que até Saul fica com inveja. O rei não tinha motivo nenhum para ficar com inveja, mas ficou. Agora, queridos, o Senhor quer fazer grandes coisas por você. Ele está pedindo para você nessa noite olhar para Ele. Ele está pedindo para você nessa noite, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. A gente lê a Bíblia e a gente fica feliz, a gente gosta de citar alguns versículos bíblicos, mas às vezes nós não praticamos. E aqui é uma ordenança. Quem sou eu para doutrinar a igreja? Doutrina e ensino. Mas se este Zezinho que veio lá de Campinas, meu nome é Wesley José, tá? Permita falar Zezinho. Veio lá de Campinas, puder te dizer uma coisa. Deus está falando, seu culto será uma bênção. O culto na sua casa será uma bênção. O culto será de gozo, de alegria e de festividade solene. Pare de amar coisas negativas. Pare de criar altares para coisas negativas, memoriais, melhor dizendo. Pare de criar memoriais para coisas negativas. Eu comecei dizendo sobre memoriais positivos que nos trazem memória. Nós temos um hino que diz mais ou menos assim: quero trazer a memória. Eu não sei cantar, irmãos. Aquilo que nos dá esperança. Deus está dizendo para você, existe algo que te dá uma esperança singular. Este algo, João não conseguiu descrever. João, quando foi dizer sobre este algo, ele falou, é tal, porque ele não soube mensurar o amor de Deus pela sua vida. Ele é tão grande que Ele quer mudar a sua história. Jesus Cristo muda a história. Jesus Cristo muda a vida. Jesus Cristo muda a trajetória. Até hoje era triste, até hoje era tristeza, até hoje era cabisbaixo, mas hoje, quando você erguer as suas mãos e falar, eu confesso Jesus como meu Salvador, a sua vida será mudada, porque o culto na sua vida será de alegria. As datas não serão mais memoriais de tristeza, mas serão memoriais de vitória, de júbilo. Deus vai começar a marcar histórias aqui. Aleluia. E ele diz assim, olha o final do verso. Amai. Amai. Pois a verdade e a paz. Aleluia. Quem que é a verdade? Amai, pois, os retiros nos resorts em Maldiva. Amai, pois, em um debate de altíssimo nível, Pilatos fugiu desta conversa, porque ele seria convencido, indubitavelmente, por aquele que diz, eu sou a verdade. Aleluia. Quando Jesus diz que ele é a verdade, Pilatos diz, mas o que é a verdade? Rapidamente ele foge do assunto, tchau. Ninguém pode com a verdade. Ame Jesus Cristo. Ame a verdade de Jesus.
E a verdade dele para a sua vida é: eu sou o suficiente para você. Eu sou o que você precisa. Eu sou o amparo na hora da angústia. Eu sou a alegria na hora da tristeza. Eu sou a provisão na hora da escassez. Eu sou a lembrança na hora da desesperança. Eu sou tudo o que você precisa. A verdade está aqui nessa noite. A verdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e Ele quer entrar na sua história. Ame, pois, Jesus Cristo, a verdade. A verdade, ela possui paz. E a paz que a verdade possui não é paz como o mundo dá. E eu amo o versículo 27 de João 14: deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Aleluia! A paz de Jesus Cristo excede todo entendimento. A paz de Jesus Cristo excede todo o entendimento. No meio das angústias, no meio das adversidades, você estará triunfando e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque maior é o que está com você. Aleluia. A verdade hoje se coloca diante de você. A verdade se põe hoje diante de você através do Espírito Santo. E começa a bater forte no seu coração, dizendo: filho, minha filha, você não pode deixar essa decisão para amanhã. Até hoje foram marcos negativos. Até hoje foram marcos que te trazem tristeza. Mas a partir de hoje será alegria, gozo e festividade solene. Se você me amar, aleluia, se você amar a verdade, a paz, eu tenho o que você precisa. Às vezes nós gastamos 1 hora falando, mas eu quero gastar aqui esses próximos 8 minutos que eu tenho fazendo o apelo para você que ainda não se decidiu para Jesus Cristo. Ele mandou eu dizer para você: eu mudarei a sua história. Mas você não conhece a minha vida, não mesmo, mas aquele que é a verdade conhece. Ele se apresenta para João dizendo que eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele te viu, ele te viu, ele te viu antes de todas as coisas. Uma vez o Jeremias estava lá: ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu sou só uma criança. Sabe essas coisas que a gente gosta de ficar fazendo? Não diga você é só uma criança. Antes eu te vi, antes eu te formei, antes do ventre, antes de ser entretecido, eu te formei, eu te escolhi. Se você está aqui foi porque o Espírito Santo te impeliu e trouxe você aqui nessa noite para tomar uma decisão para Jesus, porque Ele vai mudar a sua história. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo está tirando angústia, Jesus Cristo está tirando dor. Jesus Cristo, Ele é especialista nisso. Jesus Cristo é especialista em apagar as chamas interiores para depois apagar as chamas exteriores. É só você ver o que estava acontecendo no barco. Os discípulos desesperados e Jesus Cristo dormindo. Jesus Cristo não repreende o barco, não é Fimoteté direto, não. Primeiro é homens de pouca fé. Depois sim, cala-te vento, calma-te mar. Primeiro Ele apaga as tempestades interiores. Deus está acalmando tempestades aqui nessa noite. Deus está trazendo paz a corações angustiados. Ele está trazendo vida aonde havia morte. Tem alguém para Jesus Cristo? Posso convidar a igreja para ficar de pé, pastor? Por gentileza, irmãos, coloquemos-nos de pé. Jesus Cristo quer salvar você.
O Espírito Santo te chama hoje aqui. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida de marcos, de memoriais de tristeza, para memoriais de alegria. Ele convida você para vir hoje. Venha para Cristo hoje. Tem alguém para aceitar a Jesus? Não deixe para amanhã. Dê um sinal com a sua mão, vem aqui. Nós vamos orar por você. Não deixe para amanhã. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Tem alguém para aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém para entregar a sua vida para Cristo e experimentar novidade de vida? Não estou falando que a partir de amanhã você vai ter uma conta recheada, que a partir de amanhã vai cair uma chave. Não. Mas você vai ter Jesus que vai sustentar você. Vem para Cristo hoje. Vem, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa diante de Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos, se lá no céu está havendo festa, por que nós estamos calados? É para nós fazermos festa. Tem mais alguém para Jesus? Não fique aí no seu lugar parado. Jesus Cristo convida você, e você sabe que o Espírito Santo está batendo na sua porta. Ele não vai te constranger e nem vai te forçar. Ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Se, condicional, alguém abrir, eu entrarei. Mas Ele quer insistir com você. Ele está batendo na porta. Vem para Cristo hoje. Vem para Cristo hoje. Tome essa decisão, como esse jovem está fazendo neste momento. Vem para Cristo hoje, que Ele quer mudar a sua história. Eu preciso devolver o microfone, mas eu sei que Jesus Cristo está falando ao seu coração. Aleluia. Que o Espírito Santo possa te conceder, que o nosso Deus te conceda nova oportunidade. Vamos orar por esse jovem. Qual que é o seu nome? Glória a Deus. Glória a Deus. É o pai da criança. Aleluia. A esposa quer acompanhá-lo? Aleluia. Venha, venha, venha. Venha. Leva a bênção completa para casa. Não leva pela metade não. Amanhã você vai dizer assim: aleluia, aleluia. Amanhã você vai dizer essa frase: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ainda dá tempo, venha para Jesus. Grandes coisas quer fazer o Senhor pela sua vida. Grandes coisas quer fazer o Senhor por você. Aleluia. Alguém vai olhar para você e vai falar: a sua vida mudou. A sua vida mudou. A sua vida mudou. Estou vendo um sorriso diferente aí. Estou vendo um brilho diferente. É o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Vamos orar. Deus, muda a sua vida hoje. Querido Senhor, em nome de Jesus, aqui estão essas 3 vidas, ó Pai, que entregam seus caminhos a Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, nosso ajudador, nosso amigo, entra nessas casas hoje, Senhor. Entra nessas vidas hoje, Senhor. Perdoa-lhes os pecados. Dá-lhes um tempo novo, Senhor, a partir de agora.
Muda, Senhor, a história deles. Escreva o nome deles no livro da vida. Faculta-lhes, ó Pai querido, memoriais de bênçãos de vitória, de celebrações. Que a verdade, o escudo, o broquel possa fazer sentido na vida deles a partir de agora, em nome de Jesus. A sua igreja que aqui está os abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Amém. Aleluia. Dê a paz ao seu irmão, vá em paz, não contenda pelo caminho, em nome de Jesus.